E desde já nós queremos saudar a todos os irmãos, todos aqueles que nos acompanham espalhados por este mundo, os diversos países, e por isso nós queremos saudar a todos e queremos enviar um forte abraço para todos. Alguns têm sido de facto mencionados aqui, e uma das que tem sido mencionada aqui é a nossa irmã Maria do Céu, que está na Suíça. E hoje nós temos a alegria de a ter aqui connosco, e por isso nos alegramos e oramos por ela e que o Senhor continue, porque vida de imigrante não é fácil, mas o Senhor tem sido bom e tem sido certamente gracioso e vai continuar a ser. E por isso a nossa saudação a todos esses que, espalhados por este mundo, amam o Senhor, amam as almas que estão à sua volta, que onde quer que estejam, possam também ser instrumentos usados nas mãos do Senhor para a sua glória e para a bênção de todos. Então, eu agora passo a palavra ao David, que nos vai conduzir agora no ministério da palavra. Boa noite a todos. Já percebi que vocês gostam de ficar no fundo do avião sempre, não sei porquê, mas não é algo que aconteça só no meu voo, mas é comum, gostam todos de ficar no fundo do avião. Não se preocupa que eu não tenciono despedaçar o avião, portanto, isto é uma pequena piada, mas é curioso. Vamos então abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, e confesso-vos que há livros que são desafiantes, este é um deles. E desafiante porquê? Porque são livros, este é um daqueles livros que tem algumas histórias importantes, interessantes, mas também tem conteúdo que nós temos que ler e voltar a parar um bocadinho e reler para perceber, de reis para a frente, reis para trás. E muitas vezes, quando estamos a fazer nossas leituras e passamos pelo livro de Reis, estamos à espera logo que apareça um milagre, alguma coisa especial, porque pelo caminho temos que apanhar reis do norte, reis do sul, histórias do norte, histórias do sul. E o meu desafio, e assim Deus me ajude, peço, é que consiga-vos transmitir o que eu vejo de bom e de interessante, um pouco do sumo. Porquê? Porque é impossível, literalmente impossível, em 40 minutos, 45 minutos, traduzir-vos este livro. É impossível. Qualquer livro da Bíblia, por mais pequeno que seja, não é resumível em nenhuma pregação. É impossível. E se eu for falar sobre isto, ou se algum dos irmãos estudar o assunto, vai descobrir coisas que ninguém tinha visto antes. É esta a realidade da Bíblia e por isso é que ela é tão especial. Portanto, no primeiro livro dos Reis, vamos continuar com esta imagem aqui, durante uns minutos. Nós vimos a história da divisão de um reino em dois. Ok? 10 tribos a norte, capital da Samaria, 2 tribos a sul, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. Isto aconteceu no ano 930 a.C., para que se possam situar. No segundo livro dos Reis, nós lemos as consequências da divisão. E as consequências da divisão foi o estilhaçar. Primeiro começaram por se dividir. Mas quando acontecem divisões, mais tarde ou mais cedo vai haver estilhaços. Primeiro começou pelo norte. Foi o primeiro a estilhaçar-se às mãos dos assírios, como iremos ver. Depois, 100 e tal anos depois, foi o sul, Judá, a estilhaçar-se às mãos dos babilónicos. E este livro de Reis, o segundo livro de Reis, é como um jogo de ping-pong entre dois reinos. Vemos numa parte uma análise do reino do norte, depois ping-pong, uma análise do reino do sul, depois vemos um rei do norte, e depois vemos um rei do sul, e depois vemos uma batalha no norte, depois vemos uma batalha no sul, e depois vemos um profeta do norte, e depois vemos um profeta do sul, e andamos sempre com a cabeça para cima e para baixo no livro dos Reis, e é assim de princípio ao fim. Já falei sobre o colapso do livro dos Reis, portanto, só para terem uma noção, o quartel-general do Reino do Norte era na Samaria, e foi assim até 722 a.C., na altura que foram destituídos e deportados pelos assírios. Ok? Já no sul, Judá manteve a independência. Isto é uma pequena introdução. Já no sul, Judá manteve a independência depois do Reino do Norte por mais 132 anos. E acaba por cair mais tarde, não na mão dos assírios, mas na mão dos babilónicos. E vamos ver isso.
Sabem, segundo o livro dos Reis, lembram aquelas competições de música que vocês conhecem na televisão? Eu não vou dizer os nomes porque um dos nomes é feio. American Got Talent é um deles, não é? Pronto, não é só os outros. Em que, na prática, quando nós estamos a ver aquilo, vemos 2 ou 3 que cantam bem e o resto é uma desgraça. É ou não é verdade? Temos 2 ou 3 que cantam muitíssimo bem e o resto é muito sofrível. O livro dos Reis é assim. Nós temos uns quantos reis bons e o resto é tudo muito mau. Temos algumas coisas, uns bons exemplos e o resto é tudo muito mau. Ok, não é tão mau como Juízes. Eu acho que Juízes é daqueles livros em que nós batemos no fundo da Bíblia. Reis não é tão assim. Mas é difícil encontrar coisas boas aqui. Depois da divisão do reino, Israel teve 20 reis. O norte. Todos foram maus. Todos. Depois da divisão do reino, Judá teve também 20 reis, 19 reis e uma rainha. Rainha chamada Atalaia no capítulo 11. Vamos falar sobre ela e não vamos falar bem. Durante este livro vamos ver o esforço de Deus para que o povo se arrependa. Permanentemente. Para que o povo se arrependa. Deus manda profetas dizer, vocês vão levar. Vai haver castigo. Mas simultaneamente está sempre à espera que o povo se arrependa. Há uma passagem que eu gosto, que está em Apocalipse 2:21, em que refere, no fundo, a disponibilidade que Deus tem sempre para perdoar. Eu cito, e dei-lhe tempo à igreja de Tiatira para que se arrependesse e não se arrependeu. Deus está sempre assim à espera. Que o homem se arrependa e o homem nunca se arrependa. Eu digo-vos mais, mesmo Judas Iscariotes, quando o Senhor Jesus estava naquela ceia, no cenáculo, sentou-se ao pé dele. Eu acredito sinceramente que, apesar de o Senhor saber que ele o iria trair, ele deu-lhe uma última oportunidade de arrependimento. Por isso é que Judas mais tarde enforcou-se. Porque ele sabia que teve as oportunidades todas e rejeitou-as todas. Mesmo até ao último segundo, Deus está sempre a oferecer uma oportunidade de arrependimento. Sempre. E digo-vos mais, Elias e Eliseu foram 2 profetas fantásticos e estão descritos aqui no segundo livro dos Reis também. Eu gosto de ver neles como médicos desfibrilhadores de um povo. Desfibrilhadores, sim. Porque quando nós aplicamos o desfibrilhador é para ressuscitar um morto quase. Eu vejo Eliseu e Elias a desfibrilhar ali aquele coração de um povo, vê-se aquilo ia para a vida e nada. Eles tentavam desfibrilhar ali o povo, aquilo aguentava, a máquina fazia e lá veio o Eliseu e o Elias, isto é frustrante, mas é assim, foi assim. Próxima imagem, por favor. Podem pôr tudo desta imagem, ok. Do capítulo 1 ao 17, nós vamos ver o desafio de 2 reinos, ok? Porque até ao capítulo 17, os 2 reinos ainda existem, não são levados por nenhum outro povo. E vamos ver as lutas do reino de Judá, vamos ver as lutas do reino de Israel, os reis de Judá, os reis de Israel, os profetas de Judá, os profetas de Israel, os desafios de 2 reinos. Do 18 a 25, entram em cena os assírios e tomam conta da Samaria e de tudo isto, mas deixam este de cima que é Judá. E já vamos ver porquê. E vemos a partir daí, até ao 25, 24, por aí, os desafios de um reino só, que é o sobrevivente, que é Judá. Mas mesmo Judá, no final do livro de Reis, também é levado cativo pela Babilónia. Ok? E vamos ver isso. É curioso, porque o segundo livro de Reis abarca muitos profetas que vamos ver a seguir na Bíblia. É como se fosse um resumo de tudo o resto que vai acontecer na Bíblia, praticamente, do Velho Testamento. Condensa tudo. Ok? Próximo, se faz favor. Vamos começar por aqui. Do 1 a 17. Nota introdutória. Vocês lembram-se que o primeiro livro dos Reis que terminou com Elias. Mas o segundo livro dos Reis começa com Elias outra vez. E vemos o seu sucessor, Eliseu, em cena no capítulo 2 a 8. O segundo livro dos Reis começa com um rei de Israel chamado Acasias. Ao mesmo tempo, no sul, temos um rei chamado Jeorão. O que todos os Elias podem esperar? Vejam comigo capítulo 2, versículo 18, uma descrição de quem era Elias. Portanto, segundo livro dos Reis, 1:18. Desculpem. Eu pus ali mal por os 2:18, mas é 1:18. Eu estou mesmo cansado. É 1:8.
A terceira foi de vez. Não é verdade, desculpem. Está aqui uma descrição de quem era Elias. Quem é que era Elias? Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Sabem quem era Elias? Era um homem vestido de pelos, com os cintos de couro, um indivíduo que ninguém dava nada por ele, tipo um indivíduo, como se nós hoje víssemos um tipo assim, epá, aquele tipo é um doido, não bate bem. Epá, ele é um fanático. Na altura viu um Elias assim. O Elias era isto. Mas sabem, da zona de Tisbite, na zona de Gileade, uma zona que ninguém dava nada por aquilo também, uma zona super pobre, super rude. Vejam a simplicidade, vejam a austeridade. Eu sei que o nome não se aplica, mas ele é um tipo austero. Eu quero-vos dizer que Deus usa os tipos assim. Deus usa os rejeitados, Deus usa os austeros, Deus usa aqueles que ninguém liga, que ninguém quer, que ninguém dá nada por eles. Muitas vezes aqueles que são os criticados, aqueles que não têm um bom parecer, aqueles que se vestem mal, aqueles que muitas vezes nem são bonitos, aqueles que muitas vezes são tudo contrário aos padrões do mundo. Aliás, nós lemos que o Senhor Jesus nenhuma beleza viam para que o desejassem. Se nós hoje recuássemos e víssemos o Senhor Jesus, nós, porventura, de certeza que não o reconheceríamos. Porque ele era exatamente como aos outros, se calhar pior. Mas a beleza não está cá fora. E o que eu vos queria mostrar é que todos os Elias podem esperar uma coisa. As pessoas que são assim, muitas vezes rejeitadas, simples, humildes, podem esperar o quê? Capítulo 2, versículo 1. E sucedeu que, havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. A Gilgal acompanha-me, está em todas. Eu não vou falar sobre este Gilgal, mas Gilgal está sempre ali. Gilgal está sempre ali. Quero-vos dizer que o indivíduo peludo, o indivíduo que ninguém queria, foi quê? Foi elevado no redemoinho ao céu. Sabem? O que importa a mim o que os outros acham? O que importa é o que Deus acha. E tipos assim, pessoas assim, são elevadas por Deus. Por muito que o mundo nos queira abater, por aquilo que parece, por aquilo que não é, por aquilo que podíamos ter, por aquilo que não podíamos ter, mais importante é agradar a Deus, porque Deus valoriza e eleva aqueles que são assim, simples, humildes, dedicados. Ok? O que todos os Elias podem esperar é elevação de Deus, a glória que só Deus pode dar. Ok? 3. O pedido de Eliseu. Leiam comigo capítulo 2, versículos 2, capítulo 2, versículo 9. 2:9. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Eliseu percebia que Elias ia partir e estava já destinado a ir num carro de fogo, a desaparecer. E ele estava a pensar, bem, enfim, o que é que vai ser? Olha, e pediu uma coisa a Eliseu. E eu acho que o Eliseu é criticado pelo que pede aqui. Eu quero desmistificar Eliseu e quero-vos dizer que o que Eliseu pede aqui é absolutamente fantástico. O que Eliseu pede aqui ele diz assim, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Ele diz assim, Eliseu, o que é que tu queres? Eu vou-me embora, eu vou partir, o que é que tu queres de mim? E Eliseu diz assim, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O Eliseu tem levado tanto sobre o que disse. Há pessoas que dizem assim, este homem não era um homem verdadeiramente santo, porque quer ter o dobro que o outro tinha. Quer ter o dobro das capacidades, o dobro do poder. Isto não é uma resposta de uma pessoa que seja humilde. Então o outro que era o peludo, o que andava no deserto, o humilde. E este agora vem a querer ter o dobro do que ele tinha. Não está bem sintonizado. Sabem, por vezes é importante nós percebermos o contexto da passagem bíblica para podermos interpretar. Há coisas que não estão muito visíveis. Há aqui uma pequena frase que eu queria citar. Porção dobrada. O que é porção dobrada? Porção dobrada era aquilo que os pais, quando iam passar a herança aos filhos, davam ao filho primogênito como sinal de sucessão. Vejam, estudem o assunto. O que Eliseu está a dizer aqui é, olha, eu quero ser o teu sucessor, dá-me a porção dobrada. Ele não está a pedir o dobro das capacidades, ele não está a pedir o dobro da glória, da alegria, ele não quer ser levado por 2 carros de fogo, não é isso o dobro que ele quer. Ele quer a porção dobrada que era destinada ao sucessor, ao primogênito. Ele usa a alegoria da herança
para se apropriar dessa alegoria e dizer assim, eu quero ser o teu sucessor. E porquê é que eu acho isto importante? Porque não raras vezes na Bíblia o que acontece é Deus ir atrás das pessoas para eles servirem. Deus pegou em Moisés, no meio do deserto, eu quero que tu sirvas. E lá foi ele arrastado-te uma orelha. Não é? Deus pegou em Jonas, eu quero que tu sirvas. E lá foi ele arrastado dentro de uma barriga de um peixe. Deus pegou em Paulo e mandou para... As pessoas dizem que ele caiu de um cavalo. Eu não sei se ele caiu de um cavalo. Ele caiu no chão. Se ele vinha numa carruagem e foi cuspido, eu não sei. Aquela já caiu de um cavalo, eu não vejo isso. Mas enfim, o Paulo cai no chão e é arrastado sem ver para Damasco. Anda cá, o que é que tu sirvas? David, perdão, não é David o que eu quero dizer. Os 12 foram todos eles arrastados também. Alguns deles coisas assim, olha, eu quero ser discípulo. Não, foram todos arrastados. E vemos aqui um a dizer assim, eu quero servir, eu quero ser sucessor. Isto não é raro? Isto não é meritório? Portanto, irmãos, todos colocam Eliseu na sombra de Elias. Para mim, Eliseu está ao mesmo nível que Elias. Para mim, está ao mesmo nível que Elias. Aliás, foram mais os milagres da Bíblia feitos por Eliseu do que por Elias. Contem-nos, vão ver isso. Qual é a resposta ao pedido de Eliseu? Versículo 10. E a resposta também é boa. E disse Elias, coisa dura pedistes. Irmãos, se a coisa fosse, dá-me o dobro do que tu tens, não era duro, era bom. Não é? O Elias diz, coisa dura pedistes porque se tu queres ser meu sucessor, eu passei tão mal. Tantas vezes passei mal, tive que fugir da Jezabel, fui para o deserto, fui perseguido, tive que enfrentar 400 profetas a cortarem-se uns aos outros, aquilo ia sobrar para mim. Eu passei-me imensamente mal. Tu queres isto bem? Tu queres? Sabem, irmãos, há um crente chamado Chuck Smith, que é ancião de uma igreja e teve um papel importante orientando outros crentes, e que tinha uma abordagem, quando alguém queria servir na igreja, ele desencorajava. E um dia chegaram ao pé deles assim, mas porquê é que tu desencorajas alguém que quer servir na igreja? E a resposta dele foi esta, eu estou a aplicar a técnica de Elias. Que é a técnica de Elias? Sim, sim. Porque se alguém não é capaz de enfrentar a minha contrariedade e desiste do serviço só porque eu o desencorajo, é porque não está habilitado para servir. Se alguém perante o meu desencorajamento desiste, é porque não está habilitado para servir. Porque servir a Deus é super duro. É super, super, super duro. Se perante um desencorajamento deixa de o querer fazer, é porque nunca foi destinado a fazer. E eu percebi, no princípio, isto faz sentido. E Elias fez a mesma coisa. O outro queria servir e ele não disse assim, boa, Deus te abençoe, vamos orar. É isso mesmo. Não. Tens noção do que te queres meter. E eu acho que muitas vezes na igreja devia haver esta honestidade para com as pessoas que querem servir. Antes de dizer assim, boa, vamos servir. Fazer pesar nas pessoas e em cada um em sua área da responsabilidade e das lutas que esperamos no serviço a Deus. Porque isso também é bíblico. Não é só dizer, boa, contamos contigo. Não, é dizer também assim, isto vai ser duro. Vai haver momentos em que tu queres desistir. Vai haver momentos em que tu queres mandar a toalha ao chão. Vai haver momentos em que tu queres ficar em casa. Vai haver momentos em que tu não queres trabalhar para Deus. Prepara-te para isto. Tens noção que isto vai ser assim? Isto é ser bíblico. Isto é ser realista. Isto é ser Elias. E eu queria citar a resposta de Elias a Eliseu, porque eu acho que faz-nos falta também hoje em dia. Ponto 5. Aliás, já se falei sobre a 4. 5. Milagres de Eliseu. Eu vou só dar 3, porque há muitos para dar. O primeiro que eu queria citar, não vamos ler, mas está no capítulo 4, que é a viúva pobre. Vocês já perceberam que isto é um voo. Eu tenho que ir pisando. Não posso estar muito tempo em cada sítio. A viúva pobre é aquela que ficava sem azeite, ficou sem azeite, os credores queriam buscar o seu filho para pagar a sua dívida e ela, desesperada, recorre a Eliseu e Eliseu é usado por Deus para fazer um milagre da multiplicação do azeite que permite a essa viúva sustentar a sua casa e pagar a dívida. Eu não vou dedicar muito sobre este milagre. Depois temos no capítulo 4 ainda a mulher sunamita. Aqui vou falar um bocadinho mais. Vemos que havia um casal que gostava de receber Eliseu no anexo, digamos assim. Criou uma caminha com uma mesinha e uma coisa muito singela e Eliseu também gostava de lá estar. E aquele marido era muito mais velho que aquela mulher. Mas ainda assim, ele disse a ela, tu vais ter um filho. E ela teve um filho. Não é que uns anos mais tarde o filho estava a trabalhar com o pai no campo
e começa-lhe a doer a cabeça. Se calhar teve um golpe de calor, apanhou muito sol na cabeça, não faço ideia, a Bíblia não diz, mas pode ter sido, e ele morre. E a sunamita pega no caminho e vai ter com Eliseu. E chegando ao pé dele, lemos no capítulo 4, versículo 27, isto. Chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, Eliseu, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Eu quero destacar aqui um pormenor escondido. O homem de Deus era citado 2 vezes, mas este homem de Deus não sabia do que se passava. Não é? Quero-vos dizer que mesmo as pessoas que andam perto de Deus, há muita coisa que não sabem e há muita coisa que Deus não revela. Eu não tinha reparado nisto, mas eu achei interessante citar este pequeno detalhe. Lá está, o meu objetivo não é dizer-vos aquilo que já sabem, é dar trazer-vos alguma coisa de novo. E eu fiquei impressionado com este detalhe. O homem de Deus, e homem de Deus, e homem de Deus, e o homem de Deus não sabia. Por que razão é que temos que achar que as pessoas, os anciãos, têm que saber de tudo? Eles não sabem tudo. Por que razão é que achamos que aquelas pessoas que aparentemente são mais próximas de Deus sabem tudo o que se passa nas suas vidas e nas vidas dos outros? Volta e meia, já não percebe nada do que está a passar. Porque Deus nos encobriu, não nos revela. Seja nas nossas vidas, seja na vida dos outros. E depois chega-se ao pé muitas vezes de nós ou de outros e que ele vai ter um bom conselho. E volta e meia aquela pessoa nem sabe o que há de dizer. Porquê? Porque está encoberto. Isto não há nenhum defeito, nenhuma falha. Deus sabe porque o faz. O que é certo é que ele encobre uma coisa a uns e revela a outros. Mas eu queria que percebessem que o homem de Deus, por 2 vezes citado, não sabia do que se tinha passado. E isso, nos dias de hoje, também é importante saber. Que nem sempre nós vamos perceber o que se passa. Há coisas que serão encobertas sempre. Mas, continuando o milagre, ele vai a casa e, com o poder de Deus, o menino é ressuscitado. E estão a ver Eliseu? O Eliseu só me segue. O Eliseu só me segue. E o grande Elias... Calma lá, vejam, tenham cuidado com o Eliseu, hein? Ele só me segue. Depois, temos a cura de Naamã, que era um homem do comandante, era o chefe supremo do comandante sírio, e não lemos no capítulo 5, vamos ler um versículo aqui um bocadinho, e a mulher dele tinha uma escrava de Israel, que, percebendo que Naamã estava com lepra, chegou-se ao pé da mulher de Naamã e disse assim, olha, eu sei quem é que te pode ajudar. Há um profeta na minha terra, em Israel, no norte, que ele pode te ajudar. Mas aquela pequenina arriscou muito, arriscou o pescoço. Porque não havia o hábito de Deus curar leprosos na altura. Pelo menos que se conhecesse. E eu pergunto, se alguma coisa corresse mal, o Naamã não voltaria e a menina estava presa. Ela estava a arriscar o pescoço. Ela, sem ter histórico de processo de salvação idêntico, ao recomendar aquele processo, ela estava a assumir aquelas dores também. Não foi uma recomendação do género. Pá, está ali um restaurante e a gente depois desaparece e a pessoa se correu comer bem, comeu mal, as damas já não nos vai ver. Olha, podes ir para ali, aquele restaurante é bom. E a gente depois de ver a pessoa. Não, ela ficou lá. E se alguma coisa corresse mal, eles iam bater. Olha, eu fiz estes quilómetros todos por ti. Tu me aconselhaste. E eu queria destacar isto. Mas o que eu queria destacar, sobretudo, não era isto. Quando Naamã chegou ao pé da casa de Eliseu, vejam o que se passou. Capítulo 5, versículo 10 a 12. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Ouçam lá, se algum general viesse ter à vossa casa, vocês não recebiam o homem. Hã? No mínimo, o Eliseu continuou em casa e mandou o Geazi, ou o mensageiro, a ter com o outro. Não lhe deu importância nenhuma. E diz, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, ele foi-se embora. E disse, eu dizia consigo próprio, certamente, eu pensava que ele ia sair, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele tinha uma conjectura como é que ia acontecer. Ele ficou frustrado. Eu sempre achei, naquela viagem, disse o Naamã a pensar, que eu ia chegar lá, o outro ia se prostrar perante mim, grande Naamã, e fazia ali uma grande prece, e no meio daquela prece toda ele ia curar, e ficava curado. E ele estava frustrado. Então chegaram-se os seus servos e lhe falaram, e dizendo, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias. Quanto mais dizendo ele, te lava-te e ficarás purificado. Ele, Naamã,
padece do mal que hoje em dia muitas pessoas padecem. Não aceitam a simplicidade da salvação. Querem complicar. Então as pessoas estavam lá, eles assim, eles próprios disseram assim, ouve lá, se ele dissesse uma coisa complicada, tu não fazias. Se pedisse ouro, dava. Então, mergulhar num rio, qual é o stress? Estás assim porque foi uma coisa simples. Epá, se calhar até ficaste melhor. Continuemos. Então voltou ao homem de Deus. Ele voltou para trás. Ele e toda a sua comitiva e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão... Desculpem, eu passei à frente. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Nós vemos aqui o princípio, eu gosto de chamar este princípio, o princípio, podes pôr a seguir, se conseguires pôr, o princípio Nazaré, ok? O princípio Nazaré. Sabem o que é que foi dito sobre Nazaré? Em João 46, poderá algo vir bom de Nazaré? Certo? Não foi isto que foi dito? Nazaré tinha a conotação de algo de onde nada poderia vir de bom. Certo? O princípio de Nazaré é este. Porquê é que Jesus nasceu em Nazaré? Não me respondam. Porquê é que Naamã tinha que mergulhar no Jordão? Quando tinha rios muito mais limpos e muito mais interessantes do que aquele rio Jordão? Porquê é que Deus usou um menino para matar Golias? Porquê é que Deus usou o maior perseguidor da igreja para ser o maior impulsionador da igreja? Princípio Nazaré. Princípio Nazaré. Ele é explicado em 1 Epístola aos Coríntios 1, 27 a 29. E eu cito. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo, os rios Jordões, os Nazarés, os meninos que matam Golias, os Paulos que perseguiam e passaram a ser perseguidos, e estes desprezíveis como os Elias, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Isto é o princípio de Nazaré. O princípio de Nazaré é interdispensacional e é interbíblico. Agora arrisquei um bocado no que eu disse. Não tinha isto dito, nem pensado, mas é verdade. Nós vemos o princípio de Nazaré do princípio ao fim da Bíblia. Deus usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. Deus usa as coisas simples. Estão a ver? Deus, por vezes, não nos parece lógico, mas Ele é sempre teológico. Deus, muitas vezes, não nos parece lógico, mas é sempre teológico. O que significa teológico? Tudo faz sentido para Deus. Estou a simplificar. Para nós, nem tudo faz sentido, mas para Deus tudo faz sentido. E Deus pode não ser sempre lógico para nós, mas é sempre teológico. No capítulo 6 a 8, vemos o resto dos milagres de Eliseu. Há um milagre no final que eu vou falar de novo, não vou falar aqui, que é um dos meus favoritos, mas eu digo para o fim. Aliás, poderia dizer muito mais sobre Eliseu e poderia falar só sobre Eliseu, mas não posso. Porque senão este voo sobre a Bíblia tornar-se um voo para o resto das vossas vidas. Eu não quero, está bem? Ponto 6. Deus cumpre o que promete. Leiam comigo capítulo 8, versículo 16 a 19. Que diz assim: E no ano quinto, Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, estamos no norte, ok? Reinando ainda Josafá em Judá, e lá está, temos Acabe no norte e Josafá em Judá, no sul. Começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. É assim, estes nomes vocês vão ler e daqui a um minuto não se lembram deles. Não se preocupem que eu também não, há muitos que me passam. Porque isto são nomes atrás de nomes, faz parte. E era ele de idade de 32 anos, o Jorão, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, ou seja, andou mal. Porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Agora vejam 19. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo. Eu quero-vos dizer que Deus cumpre o que promete. Deus disse que da raiz de Davi iria nascer o Messias. Então ele, por amor a Davi, apesar de todo o pecado de todos aqueles reis, ele não deixou de cumprir a sua promessa. E isto é impressionante. Ele cumpre a sua promessa. E há uma passagem que é complementar a esta e que também reflete esse cumprimento, que está no capítulo 11, versículo 1. Entra em cena a tal Atalaia, que é aquela mulher que se tornou rainha, mãe de Acasias, que vendo que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Ela quis eliminar por completo a linhagem de David.
Mas Josabate, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e à sua ama na recâmara e o escondeu de Atalaia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalaia reinava sobre a terra. Como é possível, nos tempos destes tempos, esconder uma criança, um herdeiro ao trono, durante 6 anos, perante uma rainha? Eu bato as palmas aqui a Josabate, mas acima de tudo eu bato palmas a Deus, porque foi Deus, mais uma vez, que protegeu a linhagem de Davi para cumprir a promessa que tinha sido feita ao David. E isto é fantástico. E quando vocês tiverem dúvidas se aquilo que Deus promete cumpre, vocês lembrem-se destas coisas. Contra todos os senãos, contra todas as probabilidades, contra todas as chacinas, há sempre um que resta, há sempre um que escapa, há sempre um que é protegido, há sempre Deus em ação. Mesmo que ninguém perceba, e durante alguns anos todos acharam que a linhagem tinha morrido, mas Deus sabia que não. Sabem porquê? Porque Deus cumpre sempre o que promete. E muitas vezes, quando estivermos assim mais tristes, e agarremos a promessas de Deus e lembremos, tu nunca deixaste de cumprir o que tu prometes. E estas passagens mostram isso mesmo. Próximo ponto. Olha, podem ficar com todos, está bem? Dou-vos de graça. Ficam aqui estes todos, porque isto funciona, não funciona. Eu explico-vos, é um parênteses. É que eu faço isto no Keynote e quando é exportado para o PowerPoint, metade das coisas deixa de funcionar. Mas pronto, mais para a frente vocês vão ver uma coisa que deixou mesmo funcionar. Ficou tudo estático. Não fiquem preocupados. Aliás, ficam já com informação antecipadamente. Assim não têm aquela curiosidade. O que alimenta a tua fé? Leiam comigo capítulo 12, versículos 1 e 2. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás. Vocês estão a ver a quantidade de reis? Pois bem, isto é o livro dos reis, é normal. Mas não param. E 40 anos reinou em Jerusalém, e era onde sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Todos os dias enquanto o Joiada o dirigia. Ou seja, Joás foi reto apenas enquanto o sacerdote estava cá. Quando o sacerdote foi-se embora, deixou de ser. Há uma passagem paralela que eu tenho que ler, que está no segundo livro das Crónicas, e que nos dá uma luz fantástica sobre isto. Eu vou citar segundo livro das Crónicas 24, 17 a 19, e diz assim: Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. Isto é paralela, mas é bom para explicar. Os príncipes todos, os miúdos todos, aquela malta toda nova, foi perante o rei. Ei, Joás, olha, o Joiada já morreu. E o rei os ouviu. Lá está, ouvir os mais novos. Salomão, não foi Salomão, foi o antes dele, o Roboão. Acho que foi Roboão. O mal de Roboão, que levou à divisão de toda a nação, foi ter também ouvido os mais novos. E não ter ouvido os mais velhos. E ele os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. E serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles, os desfibrilhadores. Estão a ver? Para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Estão a ver? Aquilo que eu tinha dito no início? Ele aplicar a desfibrilação ao coração do povo completamente adormecido e aquilo não funcionou. Mas o que quero-vos dizer é, o que vos quero mostrar é o seguinte. O que é que alimenta a nossa fé? Nós vivemos dependentes de alguém, ou de alguns, ou de uma igreja, ou de uma organização, para ser fiéis? E quando essas pessoas forem embora? Vamos deixar de ser fiéis? Quando o A, o B e o C desaparecer? E quando a igreja desaparecer? E quando toda a gente desaparecer? E quando os joiadas desta vida desaparecerem na nossa vida? Vamos começar a ouvir os outros? Vamos começar a desencaminhar? Sabem porquê? Porque se fizermos esse caminho, é provável que Deus ainda tente mandar alguns para nos avisar. Mas nós podemos ficar como eles, que já não vamos ouvir nada e vamos continuar no caminho. O que é que nos faz vir aqui? O que é que nos faz acordar e ler a Bíblia todos os dias? O que é que nos faz? É que é show-off? É para mostrarmos aos outros que somos muito espirituais? Eu não estou a falar de ninguém. Pensem nisso. Pensemos todos nisso. Porque eu diria, muitos de que se assistem às igrejas fazem-no por joiadas. E não fazem por eles próprios. E é muito importante termos convicções próprias, porque quando os joiadas se forem, porque um dia irão, eu quero saber como é que é a nossa fé. A nossa fé está alicerçada aonde?
Em Deus ou em joiadas? Pensem nisso. Jonas, capítulo 14, versículo, isto é um pequeno tesourinho que eu vos queria deixar agora. 14, versículos 23 a 25. Eu vou só ler o final do versículo 25. 25. Também restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amado até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por quem? Pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Heter. Olha o Jonas da baleia, está aqui. Este é o Jonas. Estão a ver? Como o livro de Reis consegue apanhar todos os outros profetas a seguir e inclui-os aqui nestas histórias dos reis todos. Há pessoas que acham que o livro de Jonas é uma história da carochinha. Mesmo que não houvesse esta passagem a falar do Jonas, da sua localidade e de tudo mais, Jesus falou. Vocês acreditam em Jesus? Quando Jesus diz uma coisa, como é que se põe em causa a história de Jonas quando o próprio Senhor Jesus disse que tal como Jonas esteve 3 dias dentro do ventre de um peixe, eu estarei 3 dias nas entranhas da terra? Jesus credibilizou Jonas. Mas como se não bastasse, segundo o livro dos Reis, fala do Jonas. E como se não bastasse, e este é o tesourinho, uma das críticas que foi feita ao Senhor Jesus por parte dos fariseus foi esta. Jesus não pode ser profeta porque nenhum profeta se levantou da Galileia. Eles não conheciam a Bíblia, porque esta zona, esta cidade de Jonas, era na Galileia. Os fariseus não conheciam bem a Bíblia. E olha que eles eram os experts do assunto. Porque esta cidade que está aqui, que é Gat-Heter, e as escavações desta cidade, é justamente na Galileia. Não é verdade. Já tinha havido um profeta na Galileia, e era Jonas. E se calhar não foi por acaso que Jesus o citou. Mas eu agora estou a meter em caminhos que eu não devo. Não vou sequer por aí. Mas não foi por acaso, de certeza que não foi por acaso que ele o citou, justamente para lhes recordar. Olha, Senhor, Jonas, estão a ouvir Jonas? Houve outro, não fui o único. Há outro da Galileia. E já agora aconteceu isto e vai acontecer isto. Mas pronto, eu queria-vos deixar esta pequena nota. 9. No capítulo 15 temos alguém chamado Azarias, que também se chama Uzias. Aqui, no segundo dos reis, é curioso haver quase que nicknames. Há os nomes e há os nicknames, que significa a mesma pessoa. O Azarias e o Uzias, a mesma pessoa. Ele tornou-se rei com 16 anos e se tornou um grande rei. 15, 1 a 3. Aliás, 2. Tinha 16 anos, o Uzias, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Olhem, este indivíduo foi muito especial, e tanto é que quando ele morreu, o povo ficou completamente em baixo, porque com saudades deste rei. É curioso, vocês lerem reis, há reis que não deixaram saudades, como Manassés e outros, em que o povo não tinha saudades, mas há uns que deixaram muitas saudades, e Uzias foi um dos reis que deixou muitas saudades. Tanto é que, em Isaías 6.1, quando morre o rei Uzias, Isaías, o outro profeta, que está a apanhar segundo o livro dos reis, estão a ver como eles todos vêm cá ter? Ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, o trono estava vazio, estávamos todos muito tristes, estávamos todos muito em baixo. Eu vi, o Isaías, também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Sabem para que ele viu esta mensagem? Para dar ânimo ao povo. Um rei humano se foi embora, mas o rei sempre eterno continua sempre no trono. Os Uzias vêm e vão. As pessoas boas vêm e vão. E há aquelas pessoas que são quase insubstituíveis na nossa vida, que vêm e vão. Mas, acima de tudo, Deus, que é o verdadeiramente insubstituível, está sempre no trono. E isto deve ser um estímulo para nós, Isaías 6.1. No ano em que o rei Uzias, eu vi Deus no trono. Ainda o Salmo 103, nós lemos, o Zé leu, em que Deus está assentado sobre o trono e o seu trono domina sobre tudo. O seu trono não é dominou nem dominará. O seu trono domina hoje sobre tudo. E ainda hoje nós podemos contemplar Deus assentado no trono. Desapareceu aquela pessoa. Aconteceu aquela tragédia. Aconteceu aquilo. Deus está assentado no trono. Temos aquele problema. Há aquela situação. Deus está assentado no trono. Usem Isaías 6.1 na vossa vida. Quando os vossos Uzias vos acontecerem, Deus está assentado no trono. Isto é aplicar-se um livro dos reis à nossa vida. É por isso que eu gosto da Bíblia toda. Porque há tanta coisa no Velho Testamento também para nós hoje. Isto é especial. Porque o trono de Deus nunca fica vazio.
Mas Uzias fez umas asneiras. Ao erro de Uzias, nós lemos em 2 Reis 15, 4 a 5, que os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, e o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte. E há quem pense assim, por isso é que temos que ler a Bíblia toda como contexto. Só porque ele fez tudo tão bem. Ele continuou a sacrificar os altos e foi leproso depois de tudo o que ele fez de bom. Que injustiça, não é? Mais uma vez, nós temos que ler, onde é que eu tenho isso? Temos que ler Crónicas. Porque quando estamos a estudar Reis, temos que ir acompanhando com Crónicas, porque há explicações de coisas que acontecem em Reis que são explicadas em Crónicas. E Crónicas dá a luz sobre o verdadeiro motivo da lepra. Segundo o livro das Crónicas 26:16, eu cito: havendo-se já fortificado, o Uzias cresceu tanto, estava já assim no alto, num píncaro, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, fazendo o quê? Entrando no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Cometeu o erro de Saul. Quando Saul fez isto, Samuel rasgou as roupas e disse assim: o teu trono está acabado. Há limites que não são permitidos, mesmo aos Uzias. E um rei não tinha que se meter em sacerdócio, nem um sacerdote tinha que se meter no lugar de um rei. E Uzias desrespeitou isso. Porquê? Porque cresceu no seu orgulho. Quero-vos dizer que, por muito bons que nós sejamos, por muito fiéis que nós sejamos, temos de ter cuidado com o orgulho, que é perigoso. E quero-vos dizer que, infelizmente, Uzias começou bem e terminou mal. Teria sido melhor ter começado mal e ter terminado bem. Nesse aspecto, o Manassés foi desastroso, mas terminou mais ou menos. Mas foi muito mal. Eu continuo a achar que o salto foi muito negativo. Mas ao menos terminou mais ou menos. Mas Uzias podia ter terminado tão bem. Podia ficar na história como um rei impecável. Tinha que fazer isto. Aprendamos com Uzias. Não cometamos o mesmo erro. Ok? Segundo livro dos Reis 18, 3 a 5, nós lemos aqui uma coisa interessante. Que entra em cena Ezequias. Estamos a chegar ao final. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. 3. Conforme a tudo o que fizera David, seu pai. Agora vejam. E tirou os altos que Uzias não tirou, ele resolveu o assunto, ele tirou. E quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Como é que é? A serpente de metal ainda estava aqui. Desde Números 21. É verdade. Até lhe deram nome. Chamaram-lhe Neustã. Está aqui? Deram o nome de Neustã. Sabem, esta história de nós pegámos nos ossinhos dos profetas e pomos numa caixinha e o coração do outro e não sei o quê, e a madeira da cruz, a cruz já deve ter havido para mais de 50 mil cruzes, porque eu só vejo madeira de cruz, mas enfim, isso é outra história. As águas bentas, eu não sei que lago é que foram buscar, porque a água benta não acaba. Aquela história de mistificar e de adorar aquilo que não é, esquecendo aquilo que é uma coisa que vem desde há muito tempo. Aquilo que foi usado para apontar para Deus foi adorado. E passou por estes reis todos, muitos maus, mas muitos bons, e fingiram, e negaram, e ignoraram isso. Sabe uma coisa? Nós, quando ignoramos pequenas coisas, nós estamos a potenciá-las para que elas se transformem em grandes coisas. Muitas vezes temos pequeninas coisas que, no fundo, já não são pequeninas, são muito grandes, mas que nós as ignoramos. Como é que é possível tantas gerações continuarem a alimentar aquela coisa e a adorar e permitir que houvesse culto àquela coisa que significava, ainda para mais com o contexto de morte que ele representava? Mas sabem, se nós vivêssemos lá, nós faríamos se calhar igual, porque nós somos feitos da mesma massa que eles. Isto deve servir para a nossa alerta, ok? O perigo da idolatria. Esquecendo o Criador e cultuando. Eu vou-vos dizer uma coisa, esta idolatria tem muito que se lhe diga. A idolatria não é só os bonecos de escultura. A idolatria pode ser hábitos que nós temos. Pode ser um apetite desordenado. Há pessoas que têm o frigorífico que é o ídolo. Há pessoas que têm dificuldade para lidar com a alimentação desregulada e o seu ídolo é o frigorífico. Há pessoas que é a televisão. Há pessoas que é a internet. Há pessoas que são as redes sociais. Há pessoas que são os likes. Há pessoas que são o futebol. Há pessoas, o ídolo pode ser muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu diria que hoje somos mais idólatras do que este povo era. Falamos muitas vezes da idolatria de Éfeso e da Grécia, que havia muitos deuses
E havia o Deus desconhecido, mas havia muitos deuses. Hoje é mais grave, porque eles estão encapotados e estão escondidos. Mas eles são muitos mais do que alguma vez foram. Enfim, mas eu não vou falar sobre isso. Destruição de Israel. E vemos no capítulo 17, versículos 20 a 24, que no versículo já final, a Síria trouxe... temos que ler esta passagem porque é importante. 17, 20 a 24. Como é que eu tenho isto? Exatamente. E rejeitou a toda a semente de Israel. Deus fartou-se do norte de Israel, do reino do norte, e os oprimiu. Eles rejeitaram sempre. 20 reis, nenhum bom. 20 reis, nenhum bom. Então Deus pegou num ponto, chegou a um ponto, os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, e até que os tirou de diante da sua presença, porque rasgou Israel, o norte, o reino do norte, da casa de Davi, e o fizeram rei Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e os fez pecar no grande pecado. Está a explicar o que aconteceu. E assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel diante da sua presença, como falar pelo ministério, todos os servos e os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, até ao dia de hoje. À Síria, até ao dia de hoje. Portanto, isto acontece e a Síria toma conta de Israel e leva-os e faz uma coisa pior. Não só leva os cativos, destrói, como ainda repopula a cidade, o norte de Israel, com assírios e outros de outros povos. E há uma passagem curiosa. Em Neemias, quando o povo está a edificar os muros, os de Samaria, do norte, queriam ajudar. E o que é que Neemias disse? Não queremos gente assim. Sabe porquê? Porque eles tinham-se misturado, mesmo a nível de relacionamentos, com todos os outros povos. Já não eram aquela nação pura, aquela nação santa, que até aqui era. Já se tinha misturado completamente. Era como aos demais. Eles estavam contaminados. Não é só ter-se relacionado. A qual se relacionar, o seu coração estava pervertido. E Neemias disse assim, eu não quero esta gente aqui. Isto é só para os de Judá. Eu não quero nada a ver com estes de Samaria. Tanto é que eles depois criaram, no Monte Gezerim, o seu próprio templo. Ok? Lembram-se daquela história quando Jesus foi ter com aquela mulher ao poço da água e ela dizia, mas eu agora vou adorar aonde? Vou adorar em Monte Gezerim aqui ou tenho que ir a Jerusalém a adorar? Percebem? Mas eu estou a divagar hoje, desculpem lá. Mas só para vos explicar um pouco que e o grande ódio de estimação dos judeus sempre foi os samaritanos, porque eles consideravam os judeus samaritanos uns rebeldes, aqueles que traidores, verdadeiramente traidores, ok? Porque se deixaram levar pelos da Assíria. Outra, ok, isto era giro se fosse feito imagem a imagem, mas pronto, não me deixaram. E então, acabámos com o Reino do Norte, só falta esta página, está bem? Eu vou falar sobre esta página e depois dou uma conclusão e não vou demorar mais tempo. E agora vamos para o Reino do Sul. O Reino do Norte, que é da Samaria, já pertence à turma verde, ok? Já pertence aos assírios, ok? Veja o Império dos Assírios. Mas este castanhinho que está aqui é Judá, que ainda resiste. É o desafio de um reino só. E a Assíria tenta capturar Judá. Nós vemos isso no capítulo 18, versículo 13, 19, 32, 35. Tentam capturar, ok? Vemos, por exemplo, eu vou citar, por no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. 18, 13. Oi? Sabem o que está aqui? Isto ficou mal formatado, enfim. Isto é os anais de Senaqueribe. Isto foi descoberto na Assíria, os registros históricos das incursões militares de Senaqueribe, da Bíblia. Ok? E sabe que ele diz assim? Ele está a descrever ali as incursões que fez a Judá. Ele fez 2 a Judá, mas não conseguiu conquistar a Judá, porque Deus não deixou. Ele fez 2 a Judá, ok? A primeira vez, ele estava a cercar Judá, e eis que de repente Deus faz com que ele ouça um rumor de guerra distante, e ele ouviu dizer que o seu povo estava a passar com outra batalha, e ele teve que fugir dali, mas disse, eu vou voltar. Não pensem vocês que eu tenho medo de vocês. O vosso Deus não me pode impedir de vos conquistar. Pois, conversas. Voltou, aquilo correu mal, foi Deus a mexer com aquilo tudo. Ele voltou, desejoso de lhes dar uma coça a ajudar, não é? Com mais vontade ainda de partir para cima deles. E está tudo escrito aqui. Mas é curioso, eles nunca mentem. Ele nunca diz que conquistou Jerusalém, porque não o conquistou.
Ele diz que foi a Judá, conquistou muitas cidades e conquistou muitas cidades à volta de Jerusalém. A Bíblia também relata isso e ele também relata isso aqui, ok? Mas ele nunca diz que conquistou Jerusalém, porque nunca a conquistou. Então, na segunda vez que lá foi, estava lá 185 mil homens. Fantástico. Os de Jerusalém todos assim, até que de repente um anjo resolve o problema e mata os 185 mil. Agora imaginem vocês no outro dia seguinte levantam-se de manhã, Deus, ai, desgraça, eu vou morrer, e olham os vossos inimigos todos no chão. Já viram isto? Um anjo tratou de 185 mil. Bom, eu não vou falar também sobre isso. Portanto, vemos aqui que a Assíria não conseguiu capturar a Judá. Todavia, o problema de Judá não foi a Assíria, foi a Babilónia. E houve 3 incursões babilónicas. Uma no ano 605 a.C., ok? Estas datas nós devíamos decorar, são muito importantes. Nesta primeira incursão babilónica, eles de facto entraram, e sabem quem é que levaram? Quem é que seguiu nesta incursão babilónica para a Babilónia? Na primeira, no ano 605 a.C.? Daniel. E os outros? Os outros, não é o Sadraque, Mesaque e Abednego, são os outros, ok? Saíram nesta primeira incursão babilónica. E eles tiraram os melhores no princípio, deixaram lá alguns não tão bons, mas os melhores levaram todos na primeira incursão. Voltaram no ano 597 a.C. e colocaram um rei fantoche a governar. E no ano 586 a.C. destruíram por completo o primeiro templo. Okay? O segundo templo é destruído depois por o general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Aqui vemos a destruição do primeiro templo pelos babilónicos. Agora, rapidamente, quero fazer uma pequena viagem de Ezequias a Zedequias e terminar os reis de Judá. E eu vou ler isto, que é para não me esquecer de nada. Vemos o resto do reinado de Ezequias, depois vemos Manassés com um reinado terrível. Mais tarde, Josias entra em cena, reinando bem, e quando morre o seu filho, Gilcanás, é colocado no trono, mas fica apenas 3 meses, porque reinou mal aos olhos de Deus. E Deus usou o faraó Neco, não é um boneco, é o faraó Neco, está na Bíblia, é o faraó Neco, para o tirar do trono. E substituiu pelo seu irmão Eliaquim. E mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Estão a ver os nomes dos reis? Ok. Já decoraram todos? E este continuou a fazer mal aos olhos de Deus. Ok? E este rei fica mesmo assim no trono durante 11 anos. Jeremias recomenda que ele não se rebele contra o Nabucodonosor, porque o Nabucodonosor andava ali já a fazer experiências, mas ninguém ligava nada aos desfibrilhadores da época. Não ligavam. Então Nabucodonosor volta a Jerusalém, encontra o filho deste a reinar, que é o Joaquim, e deporta-o para a Babilónia e coloca o seu tio como rei, o Zedequias. Isto aconteceu em 597. Depois, mais tarde, ele volta e dá cabo dos que lá estão e limpa tudo. E com isto acabamos os reis de Judá. Outra coisa. Sabe o que é isto? Eu falei sobre os assírios e agora falo sobre os babilónicos. Esta é uma tableta babilónica a explicar a conquista de Judá. Procurem as tabletas de Nabucodonosor a falar sobre a conquista de Jerusalém. Está no museu ou em Londres ou em Jerusalém, não sei qual deles é que está. Ele explica as incursões que teve, até diz, eu estive a ler a explicação disto, até diz que colocou um rei fantoche lá e que saíram de lá com muito dinheiro. Ok? Diz isto tudo. Ou seja, confirmação histórica do que está aqui escrito na Bíblia. Ok? Podemos mudar? Qual foi a grande diferença entre os dois reinos? O que vocês acham? Não respondam. A grande diferença foi os reis. E isto deve-nos levar a pensar. Nós oramos pouco sobre os nossos governantes. Quando um rei dirige bem uma nação, o povo vai bem. E nós muitas vezes como igreja achamos que não temos que orar sobre quem nos governa. É mentira. Romanos diz que nós devemos orar sobre quem nos governa. Claro que eu não vou transformar isto numa causa para termos de orar sobre os governantes, mas também temos que orar por eles. O que faz uma nação... Claro que a diferença é Deus. Porque acima dos reis está Deus. E acima do trono dos reis, mesmo quando o rei não está no trono, Deus está sempre no trono. Mas dito isto, que é o mais importante, é importante lembrarmos que a diferença entre um reino e outro são os reis.
E nós temos que orar pelos nossos governantes, ok? Segundo, cito este versículo porque é de outro milagre que eu não falei do Eliseu. Lembra-se daquele milagre muito famoso, quando temos o servo cheio de medo porque existe uma fortaleza cercada por inimigos e o Eliseu diz assim, calma, Deus abre-lhe os olhos para que ele veja quem é que está connosco. E depois de Deus lhe abrir os olhos àquele servo, Eliseu disse, não temas, porque mais são os que estão connosco do que os que estão com eles. E eu quero terminar com isto. O nosso Eliseu, eu hoje gostei de falar sobre Eliseu. Nunca tinha falado assim de Eliseu. Eu gostei muito da personagem de Eliseu, sobretudo aquela da porção dobrada, fez-me pensar. Mas a ideia de que nós não devemos temer, em qualquer circunstância, porque há sempre uma realidade invisível que nós não vemos, porque nem tudo nos está visível, porque há muita coisa que nos está encoberta, agarremos aos dados bíblicos que nos dizem que Deus está sempre connosco. E quando Deus está connosco, Deus também está sempre acompanhado. Vejam só, se um anjo é capaz de dar cabo de 185 mil, e se Deus tem milhares de anjos, e acredito que Ele até pode usar alguns para nosso favor, não sou daqueles que acho que não. Eu até acho que sim. Se eles existem, têm que ter alguma função, têm que fazer alguma coisa. E cuidar do seu povo também pode ser. Mas não é de nós confiarmos em Deus. Vamos confiar em Deus mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente só veja carros inimigos. Vamos confiar que por trás ou à frente deles ou atrás deles, não interessa, haverá também quem nos proteja. Que o Senhor nos abençoe.